Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu tenho pensado já há algum tempo e eu tenho percebido como existente no nosso imaginário. Como é comum que a gente acabe entendendo, percebendo, concluindo, mesmo que muitas vezes a gente nem assuma, de que viver longe de Deus é mais prazeroso, vai nos proporcionar mais alegria do que viver numa comunidade de crente, viver diante da lei de Deus, viver uma vida de cristão, uma vida daquele que é dependente de Deus, da sua vontade e o adora, o segue. Há no nosso imaginário a ideia de que viver no mundo, aquilo que nós chamamos de mundo, ou seja, longe de Deus, porque na verdade todos nós estamos no mundo mesmo, né? É melhor, é mais prazeroso. E muitos crentes, eles acabam, sem perceber, assimilando esta ideia. Você perceba que muitos jovens alegam isso. Eu preciso viver a minha vida, eu quero experimentar algumas coisas, ter alguma satisfação que a igreja não me permite. Perceba que a ideia de que a igreja está tolindo de experimentar alegrias verdadeiras, boas, profundas, e que lá longe de Deus, longe da cruz, longe de Cristo, lá sim ele vai poder experimentar isso. Muitos são aqueles que pensam assim, fulano viveu a vida toda longe de Deus, se aproveitou, fez tudo o que queria, aí depois no final da vida vai se entregar a Jesus. Isso não é justo. Isso não é justo. Eu que fiquei a vida toda na igreja, me tolindo, deixando de fazer um monte de coisa, e ele que chegou, faltando 2 minutos para acabar o jogo, vai lá, se entrega para Jesus e vai para o céu que nem eu? Isso não está certo. Ou então alguém que diz assim, não, eu vou viver a vida, e aí no final da minha existência, eu quero ir para a igreja, quem sabe. Alguém que está ouvindo o evangelho, eu já vi pessoas reagindo assim. Está ouvindo o evangelho e a pessoa fala do evangelho, proclama Cristo. Agora não, deixa para mais tarde. Quem sabe, eu vou viver a vida, vou experimentar. Todas essas frases e ideias que você pode acreditar, eu já ouvi. Todas elas apontam para um pressuposto, por uma ideia que está no fundamento de cada uma dessas percepções. É de que, na verdade, viver o Evangelho não é algo agradável. Viver o Evangelho é algo limitador, algo que, na verdade, não está associado com alegria. Mas viver fora, longe do Evangelho, isso sim. Até a ideia de estar com Cristo, alguns crentes acham que estar com Cristo na eternidade é uma chatice. Afinal de contas, eu não vou ver o jogo do Flamengo, afinal de contas, eu não vou poder ir à praia, eu não vou surfar, quem gosta de surfar, não vou poder jogar futebol com os meus colegas. E aquela série? Ah, não. Tudo bem, eu amo Jesus, mas agora não. Deixa ele vir mais tarde, né? Deixa essa série acabar que eu estou assistindo, deixa acabar o campeonato para eu ver se meu time não é campeão, deixa chegar o noivo, a data do meu casamento, a noiva, espera aí, eu preciso arranjar um namorado primeiro. Todas essas ideias apontam para que estar próximo de Cristo, viver intimidade com o Senhor, estar na dependência dele, isso não é algo tão bom quanto aquilo que o mundo pode nos ofertar. Nada contra a pessoa do Neymar, tá bom? É só a figura da vez, então vou usá-lo como referência. Para muitos, ser como o Neymar seria muito melhor do que ser como Jesus Cristo. Há o interesse no íntimo guardado no nosso coração quando vemos os Instagrams da vida e vemos lá fotos de celebridade, pessoas vivendo com luxo, vivendo com carrões, com mulheres, com homens, cada um parece que está vivendo a vida de forma plena, na riqueza. Parece que essas pessoas são mais felizes do que nós que estamos ali devotando a nossa vida de forma tão sacrificial diante de Cristo. Ah, isso não é bom. Eu queria ser como aqueles. E acredite, irmão, acredite, irmã, isso está cravado ali no íntimo do nosso coração. Muitas vezes a gente nem percebe, mas nós não entendemos que a vida com Cristo pode ser uma vida cheia, repleta de satisfação e gozo, de muita alegria. Eu quero até refazer a minha fala. Eu diria mais, que a alegria mesmo, a alegria de verdade, plena, absoluta, real, só na presença de Cristo Jesus. Tudo isso que essas pessoas vivem são sensações.
São momentos pontuais de prazer. Ninguém que está longe de Cristo, eu não tenho medo nenhum de afirmar o que eu estou dizendo. Ninguém que está longe de Cristo consegue viver alegria de verdade. E o contrário é verdadeiro. Aquele que está na presença de Cristo, que experimenta um avivamento, a presença íntima do Senhor, pode experimentar uma alegria, uma satisfação, um gozo, além de paz, conforto, sabedoria. Eu nem estou me referindo a isso, eu estou falando especificamente de gozo, de alegria, de satisfação, que nada neste mundo pode se comparar. Nada. Então, tudo isso que a gente vê atraindo as pessoas, os jovens, para longe da cruz, para longe de Cristo, para que eles possam experimentar de uma alegria, isso não é novo. Foi essa a proposta de Satanás diante de Eva e por Eva a Adão. Não, isso que ele disse, isso não é verdade. Tem algo melhor para você. Então isso não é novo. O homem ser atraído pela mentira, pelo engodo. Mas nós, Igreja de Cristo Jesus, precisamos proclamar a verdade. E a verdade é alegria, assim como todas as outras coisas deste mundo que são benignas. Segurança, paz, sabedoria, tudo, justiça. Tudo isso a gente só pode encontrar na pessoa de Cristo Jesus. Então aqueles que aparentemente estão vivendo numa situação melhor do que você, eles estão experimentando momentos de satisfação, de prazeres sensoriais, mas não há no íntimo da sua alma, do seu coração, da sua inteligência, a percepção absoluta de que eles estão em paz. Por isso que eles precisam viver isso a todo tempo, de uma forma frenética, desenfreada. É uma sexualidade exacerbada, é o consumo de drogas, é o consumo de álcool, é um consumismo, uma competitividade para mostrar quem tem mais e querendo sempre associar isso à felicidade. Quando, na verdade, são pessoas infelizes. Por isso, casa separa, casa separa, casa separa. Por isso que você vê um número imenso de artistas, de pessoas famosas, ricas, envolvidos com drogas, com álcool, com suicídio. Estão, muitas vezes, cheios de luzes, mas com os corações tremendamente obscurecidos. Corações corações em escuridão. Corações em escuridão. Por que isso? Porque vivem longe de Deus. Então não se deixe enganar por essa falácia. É uma falácia, é uma mentira. Eu posso experimentar, você pode experimentar alegria de verdade, pura, santa, e é alegria que o mundo não pode experimentar. Eu não estou falando de uma satisfação religiosa, eu estou falando de alegria de verdade em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos breves que eu separei. Em Gálatas 5, no final, falando a respeito da obra da carne e o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas assim: mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito é capaz de produzir em nós como fruto, ou seja, como consequência da sua presença em nós. Quanto mais estivermos diante de Cristo, guiados pelo Espírito Santo, quanto mais nós formos santificados, estivermos cheios desse Espírito Santo, mais nós teremos isto. E ele vai citar amor, gozo, nesta versão é gozo, em outras versões, alegria, satisfação, paz, longanimidade, e ele vai apresentar coisas que nós podemos ter somente em Cristo Jesus. E é interessante que depois de amor vem alegria, gozo, satisfação. Quando? Quando estamos em Cristo Jesus e quando o Espírito Santo enche o nosso ser, podemos então experimentar de alegria. O descrente não pode. Aquele que está longe de Deus não pode. Ele tem sensações, momentos pontuais de satisfação. Tão somente. Então o engodo é mentira. Você não vai atrás de alegria, você vai atrás de mentiras. Perdão, você não vai atrás de alegria, você vai atrás de mentiras. Daquilo que aparentemente pode trazer alegria, mas na verdade é escravidão. Na verdade, você está em declínio. Longe de Cristo não há alegria. Assim como longe de Cristo não há luz. Assim como longe de Cristo não há amor verdadeiro. Você não está percebendo? É engodo, é mentira. Olha o que diz o Salmo 51. Depois de ser confrontado por ter pecado
e o profeta Natan exorta ele pelo seu pecado, então Davi reconhece que está longe de Deus, que está afastado da presença do Senhor. E ele começa a clamar, e ele clama ao Senhor. E o que Davi quer, afinal de contas? Ele está clamando, ele diz: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir... Versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele está dizendo: Senhor, eu estou triste. Davi estava sofrendo. E o motivo do sofrimento dele, porque ele estava envolto em pecado, no engano da satisfação do prazer momentâneo, provisório, rápido, pontual. E agora ele percebe: o que eu fiz? Eu joguei fora a oportunidade, o privilégio de ser alegre, de viver a vida com alegria. E ele clama: Senhor, eu quero de novo a tua presença. Eu quero de novo a alegria. Não há alegria longe de Deus, irmãos. E olha, ainda voltando ao texto de Paulo, aos textos paulinos, o que Paulo vai dizer em um texto de Filipenses no capítulo 4? Ele vai dizer: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. A carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. E ele então vai estabelecer essa sentença: alegre-se no Senhor. É no Senhor que nós podemos experimentar de alegria. Novamente direi, alegre-se. E aí a gente pode lembrar de Paulo e Silas, presos, cantando no cárcere. Por quê? Porque tinham uma alegria que nem a circunstância difícil, adversa, poderia tirar deles. Alegria verdadeira, só em Cristo Jesus. Não caia nessa mentira de Satanás, esta mentira do diabo. Não há alegria, satisfação, gozo verdadeiro longe de Cristo. Você está sendo enganado. Enganado pelo seu coração. Enganado pelo diabo. Corra para o lugar onde você pode encontrar paz, longanimidade, misericórdia, graça e alegria de verdade, só na presença de Cristo Jesus. Corra, clame por misericórdia e alegre-se. Alegre-se comigo, alegre-se com a igreja de Cristo, alegre-se com aqueles que estão prostrados aos pés da cruz. Alegre-se no Senhor.